Fala nação, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, trazendo notícias diárias aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal e puder nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também, galera, compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos. Preparei para vocês aqui 3 cortes que nós vamos reagir junto aqui. O primeiro da ESPN Brasil, do Grupo Disney, o segundo dos donos da bola do Rio de Janeiro e o terceiro aqui do programa Esporte TV Rio aí, com Vene Casagrande e companhia. Vamos para as últimas notícias do Mengão. Tem pouca coisa acontecendo, né, Pedro? Graças a Deus, como sempre, quando eu te chamo para falar sobre Sampaoli, tem clima para reapresentar e conversar com os jogadores e preparar treino? E a história do Tite? Tem muito tempo que eu não te vejo, Pedro. Bom você ter você de volta aqui no nosso telão. Tudo bem, Mari? Um beijo para você, abraço a todos aí no estúdio, Mar, Donk, todos que estão com a gente. Legal voltar também, um tempinho afastado aí do departamento médico, mas estamos aí de volta para falar dessa chacoalhada que o Flamengo tenta dar, né? Vai tentar dar nos próximos dias aí para, quem sabe, salvar esse restinho de temporada, porque o que resta para salvar é a questão da classificação basicamente para Libertadores. Título de Campeonato Brasileiro não dá para se falar, é uma questão meramente matemática. E aí tem essa questão, você perguntou sobre clima para Sampaoli. Não tem mais clima, né? Clima nenhum para o Sampaoli. O próprio lado do Sampaoli já reconhece isso. O lado do departamento de futebol ali do Ninho do Urubu também reconhece isso. A questão é a diretoria do Flamengo sacramentar essa situação. Ontem, dia de folga para o elenco do Flamengo, depois da derrota sacramentada na Copa do Brasil para o São Paulo. Então, ficou a expectativa ali. Todo mundo basicamente já sabe, inclusive o lado do Sampaoli, de que ele vai sair do Flamengo. A questão é quando. Quando isso vai acontecer? A diretoria do Flamengo tem um modus operandi muito claro, já há algum tempo. Ela só demite e oficializa a saída de um treinador quando ela engatilha já a chegada do outro, deixa o outro muito bem encaminhado para anunciar o sucessor logo na sequência. O nome preferido é o Tite, consultas, contatos já foram feitos, mas enquanto o Flamengo não define essa situação, o Sampaoli segue ali virtualmente demitido. É basicamente isso que acontece, uma situação que lembra bastante o Paulo Souza lá no ano passado, ali nas vésperas do jogo contra o Red Bull Bragantino, o Flamengo concentrado em Atibaia. O Paulo Souza basicamente vagava com a sua comissão na concentração do Flamengo, comandou virtualmente demitido contra o Red Bull Bragantino e aí depois ele foi oficializada a sua saída e aí o Dorival chegou para o comando do Flamengo. Então está basicamente nessa situação, a multa que a gente sabe um pouco mais de 2 milhões de euros, o Flamengo demite e depois acerta como é que vai ser esse pagamento, preferencialmente tem que ser de uma vez só, mas aí pode se discutir, o São Paulo pode bater o pé, mas tem que se discutir nesse sentido. A reapresentação é hoje à tarde, por enquanto o Sampaoli vai ter que se reapresentar, tem contrato, é essa a programação, mas clima, Mari, clima não tem nenhum. Para ele continuar como técnico do Flamengo. E aí a gente tá vendo, né? Olha só, Pedro, números do Tite. Se ele realmente pode ser um dos indicados, então, a assumir esse posto no Flamengo. Na seleção e no Corinthians. Na seleção, 81 jogos, 80% de aproveitamento, só 6 derrotas. E no Corinthians, 99 jogos, no último trabalho, 69, quase 70% de aproveitamento. Bom, desde lá atrás, Virtualmente demitido é muito bom, né? Então, mas o Pedro lembrou do Paulo Souza, que lembra o Paulo Souza que não tinha mais clima e o Flamengo buscava alguém que simplesmente apitasse o treino, fosse capaz de apitar o treino e aí encontraram o Dorival e foi um sucesso. Mas eu lembro que até antes, né, na saída do Abel Braga, era o Abel, todo mundo já sabia que iria sair e no dia que saiu a gente já tinha informação que o Jesus seria contratado. Vem sendo recorrente isso no Flamengo. Talvez isso explique algumas coisas também, né, Donk? Pois é. E assim, vamos pegar os treinadores que passaram no Flamengo. Não são ruins. Vitor Pereira, Jorge Sampaoli, Rogério Ceni, Paulo Souza. Para mim, o problema fica muito nítido, e essa temporada deixa muito claro, que a direção é o principal problema hoje do Flamengo. Você precisa de uma gestão muito mais profissional para um clube hoje que tem uma
capacidade financeira, tem talento, ainda para mim é o melhor elenco da América do Sul, e mesmo com esses técnicos a coisa não fluiu. Para mim o Tite é o melhor técnico brasileiro hoje em atividade, acho que seria um nome excelente. Mas o Dorival? Eu acho que sim. Melhor que o Diniz? Para mim sim, para mim ele é o melhor técnico hoje que a gente tem no país. Renato? Também. Ele já falou, o melhor. Aqui todo mundo. Pode ir tentando vários nomes, eu vou continuar com a minha opinião. Tá bom, não sei Mas tá lembrando mais. Tô quietinho, desculpa. Mas assim, pra mim a questão maior é do Flamengo ter um projeto esportivo. É ter sequência numa ideia. A gente viu o Flamengo mudando como técnicos como o Domi. Não deu certo, mas era uma ideia completamente diferente das outras que acabou se estabelecendo. Acho que o Flamengo precisa bancar uma ideia, ter uma gestão profissional, porque assim, tem talento. Se você olhar os grandes times da Europa, e se o Flamengo quer ter sucesso como tem tido nos últimos anos, acho que ele tem que se basear nos melhores exemplos. Eles vão mudando de peças ao longo do tempo, de técnicos, mas a ideia continua ali. E isso é o que falta no Flamengo. Então, assim, não adianta nada vir um treinador se a mesma dinâmica acabar seguindo, permanecer. Então, para mim, esse é o principal ponto. Mas aí, Donk, e aí não sei se, Mar, você concorda com essa análise do Donk? Porque, assim, porque eu quero trazer, assim, é só a direção, mas isso também envolve o elenco, certo? Também teria que ter uma reformulação, eu acho. Porque aí a gente tá falando e não é mexer com o reserva do reserva, certo? Não, é mexer com peixe grande. O problema do Flamengo está numa gestão. Ok, essa gestão, se ela virar a chave e resolver ser profissional da noite pro dia, ela vai ter que tomar atitudes. Quais são essas atitudes? Sim. Então, eu acho muito difícil, porque eu fiz até mais cedo um elogio à direção do Flamengo, que ela pensou fora da caixinha algumas vezes. O Domenech Torrent é pensar fora da caixinha. O Vitor Pereira, o Paulo Souza, todos eles. Porque ninguém estava falando nesses caras. Jorge Sampaoli é pensar fora também. Mas a direção apenas pensou fora da caixinha. Pensar fora da caixinha exigiria aguentar o tranco às vezes. O time está perdendo, o time não está bom ainda, tem crítica, as correntes políticas estão me levando a um estresse, mas eu acho que vai ser o nome, vou ficar com o nome. Vou esperar. Porque a gente faz de novo, eu já dei esse exemplo aqui 500 vezes, vou dar de novo. Nos primeiros 6 meses de Pep Guardiola no Manchester City, o Manchester City foi jogar contra o Everton no Goodison Park. 4-0 para o Everton. Pep Guardiola está lá até hoje. Você precisa entender que você vai passar por um processo que vai te esfolar. Mas como você comprou aquela ideia e aquela ideia é verdadeira, e eu sei que ninguém mais no mundo é Pep Guardiola, então aí o exemplo cai porque ele é um extremo, mas você vai ser submetido a tomar umas pancadas e aguentar. O Tite, para mim, é um cara grande para aguentar as pancadas. Para a diretoria entender, tô com ele e vamos lá. Porque ele foi técnico de seleção brasileira 2 vezes, gente, em Copa do Mundo. É raro demais isso. Mas acho que os problemas vão ficar no tapete. Outros problemas. E o Tite, ele vai, com o passar do tempo, esses caras não estão querendo correr, esses caras não estão comigo. E isso a diretoria teria que intervir antes e vai ter que intervir depois. Uma hora vai ter que intervir. E talvez agora esteja muito claro, depois de não conquistar os títulos da temporada, que vai ter que ser iniciado um processo de renovação. E que esse processo de renovação, ele pode ser muito bom para o clube. Porque está lotado de jogador bom até hoje. Está lotado de jogador bom, jovem e bom. O problema já teve que vender o Matheus França, já perdeu um ou outro. Esses caras poderiam estar aqui agora, ajudando a acelerar um processo mais arejado de um novo Flamengo. Alguém vai ter que ajudar o Tite nisso. Ou o próximo técnico, tudo. As bombas foram estourando no colo de cada treinador, mas faltava um departamento de futebol mais profissional e mais comprometido com as causas. E nessa de bomba estourar, e aí eu até quero perguntar para o Pedro, eu acho que o Tite ele tem uma vantagem em relação a duas vantagens em relação a todos esses outros. Primeiro, ele é, como o Donk falou, muito bom treinador. Como outros também eram, mas ele é muito bom. E respeitado aqui dentro, né? Então, esse é o ponto.
ele tem tamanho, ele tem respeito para ser respeitado pelo próprio grupo. Sim. Algo que esses outros treinadores não tinham. É um grupo forte, de personalidade e que era um grupo maior do que todos esses outros que a gente citou. Mas talvez eles não sejam maior que o Tite. Claro, dentro do Flamengo eles têm uma história, mas o Tite tem esse peso, tem esse tamanho. E é um cara que sabe se relacionar. Ao contrário do Vitor Pereira, do Sampaoli, né? Ele entende o grupo. Ele entende essa... Foi uma virtude do Dorival. Foi uma virtude do Dorival, né? Exato, né? Não fica lá no alto. Mas aí, Pedro, até quando a gente sugeriu e cogitou aqui o Tite antes do Sampaoli chegar, a torcida mostrou uma certa rejeição. Porque por causa de estilo de jogo, disso e daquilo. Essa rejeição hoje ainda existe ou depois de tudo que aconteceu já ficou para trás? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você também. Não tinha saudado no início da minha participação. Claro que existe uma rejeição, sim, ainda ao Tite. Principalmente ali em 2021, quando foram várias convocações de jogadores do Flamengo, ele não utilizava. O Gabigol, por exemplo, ficou fora de 1/3 do Campeonato Brasileiro. O Flamengo se viu muito prejudicado ali na questão da disputa da competição com o Atlético Mineiro, enfim, apontou como um dos fatores. O Tite, eu presenciei quando ele foi algumas vezes ao Maracanã, esteve em uma das cabines, alguns torcedores protestavam contra ele, depois ele nem foi tanto assim, então é um ponto a ser superado sem sombra de dúvidas, até internamente também na diretoria. Alguns diretores em redes sociais também criticaram, enfim, depois de Copa do Mundo, questão de modelo de jogo, há tudo isso no pacote. Mas o Flamengo se colocou numa situação muito delicada depois de tudo que não fez em 2023. Então, inegavelmente, o Tite é um bom técnico. Todo mundo pode ter ressalvas em relação a trabalhos dele, ao trabalho dele na seleção brasileira, ao que ele pode deixar de ter feito. Mas, inegavelmente, para padrões sul-americanos, ele é um bom técnico, é considerado um bom técnico. E aí tem um ponto também muito fundamental que você tocou aí, que é a gestão de pessoas. Todos os outros técnicos aí, o Marra estava citando sobre técnicos que a diretoria apostou fora da caixa e poderia ter bancado e tudo mais, mas tem uma parcela, a diretoria tem vários erros de gestão muito bem claros, assim, mas há também participações dos técnicos. Os técnicos têm que entender também que, nesse ponto aqui que a gente trabalha também, há a comunicação com o público, com o exterior e a comunicação interna também. Vários treinadores falharam nesse sentido no Flamengo, essa massa, essa movimentação imensa que é o Flamengo. Então, o Tite trabalhou na seleção brasileira, em 2 Copas, está acostumado com coisa muito grande, trabalhar com uma questão externa, pressão, e também está acostumado com a gestão de pessoas, que é um ponto assim que derrubou completamente o trabalho de Sampaoli internamente. Isso daí a gente pode afirmar com tranquilidade, especialmente ele depois do caso lá no soco contra o Pedro. Então, o Tite, nesse sentido, teria boas vantagens em relação aos seus, não podemos nem chamar de antecessores, porque não tem nada confirmado, mas se viesse a ser, de fato, o novo treinador do Flamengo. Durante esses últimos dias, né, a gente teve... Quer falar, Marra? Uma dúvida. Claro, pode fazer, pode perguntar. Pedro, primeiro, sempre bom ter você, Pedro, mas a minha dúvida assim, em relação, não sei se você tem a informação, ok, o nome é o Tite. Quando é uma questão, o Tite aceitaria trabalhar no Flamengo na reta final com essa pressão, com o elenco que tem, sem pré-temporada? Ele já não é técnico de clube desde 2016. Verdade. Nossa. Ele aceitaria ou um interino tocaria até a virada da temporada, Pedro? Olha, Marra, a informação por parte do Tite, eu sinceramente não tenho ainda, até tenho os companheiros do UOL deram uma informação ontem que o Tite aceitaria a partir desse ano. Posso falar por parte da diretoria do Flamengo, a apuração que a gente tem é que a diretoria do Flamengo não gostaria de um interino. A diretoria do Flamengo gostaria de um novo técnico a partir de já, para comandar inclusive um processo de classificar o Flamengo para a Libertadores, obviamente, e comandar um processo de reformulação já de olho para a temporada 2024, e aí isso pode ser sedutor
para o Tite, ele que já trabalhou com vários jogadores do Flamengo na seleção brasileira, já elogiou vários deles, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, até o próprio Gabigol que ele convocou, e houve ali uma questãozinha depois que não foi convocado para a Copa do Mundo, mas acho que tudo pode ser conversado e resolvido, mas a diretoria do Flamengo quer o Tite, se for o caso, para já. Agora, o que eu ia trazer aqui, porque assim, a gente olha, óbvio, pela ótica do Flamengo, que é ótima. E a gente brincou até ontem, Dom, com um apresentador que falou assim, você acha que é regredir ou não na carreira e pra tal time e tal. Não falei que foi você. Já virei uma página. Mas assim, pro Tite hoje também... Porque assim, o Flamengo, a instituição Flamengo é gigantesca, é enorme. Só que hoje é um caldeirão. O treinador, ele tem que entrar ali falando assim, cara, minha saúde mental, minha terapia tem que estar em dia. Porque não vai ser fácil. O Tite hoje, depois de um tempo de seleção, ele tá com esse frescor pra falar, bora, vou pegar simplesmente o maior leãozão pra eu ter que voltar a domar? Eu acho que ele tem total condição disso, mas é uma questão muito pessoal do quanto que ele está disposto a isso. Porque tem a questão de toda a tensão que envolve você dirigir um clube do tamanho do Flamengo, mas você tem a motivação. Porque, para mim, no futebol brasileiro, se a gente pegar o teto de cada clube, ninguém tem um teto mais alto que o Flamengo hoje. Em relação ao poder de investimento, de pagar milhões de euros num cara que, de repente, vai ser reserva, para encorpar o elenco. Então, assim, sem falar na base, né? O Marra já falou de jogadores que saíram, né? O Matheus França, o próprio João Gomes um pouquinho antes. Então o Flamengo tem base, tem potencial financeiro para montar um elenco. Os problemas maiores são não conseguir extrair o máximo disso. Daí é pesar o lado pessoal, do quanto o Tite se sentiria à vontade. E eu acho que, assim, pela carreira que ele tem, acho que ele teria essa vontade, ainda mais que a prioridade era o futebol europeu. Acho que passou um pouco esse tempo, né, durante esse ano. Mas o principal mercado da Europa já passou. Então, acho que isso também influencia. A pergunta da Mari, ela é pertinente porque acho que a primeira intenção do Tite não era pegar esse leão para domar. Eu acho que sim. Eu também acho que não. A primeira opção não era. Mas agora ele tem 2 leões aí, ou é o do Flamengo ou é o do Corinthians. Que mais cedo ou mais tarde pode rugir pro lado dele, né? Porque aí é um outro, aí tem até uma questão pessoal. É uma outra... que pode mudar o rumo do Flamengo. Tati Tavares, traga pra gente essa novidade aí que você tá em cima do lance. Tá dentro do escritório do Landim? Ah, não, ali perto da loja do Flamengo. Boa tarde. Oi, GV, muito boa tarde para você, a todos ligados aqui nos Donos da Bola. É mais ou menos por aí. Informação de agora do PVC na CBN é que o Tite pode aceitar o convite do Flamengo ainda em outubro. Vou explicar mais ou menos essa situação. São Paulo, ele já teoricamente está demitido, mas ele ainda não foi comunicado pelo clube. Desde antes do vice na Copa do Brasil, essa decisão já estava tomada que não haveria mais clima para o São Paulo seguir no comando do Flamengo. Hoje o Flamengo treina na parte da tarde, GV, 4 horas. Ontem a equipe folgou, então hoje é a reapresentação e teoricamente ele vai para o campo, vai treinar esses jogadores, mesmo sem clima nenhum no Ninho do Urubu, porque ele ainda não foi comunicado. A diretoria está tentando resolver a forma de pagamento da multa rescisória. E eu lembro aqui que essa diretoria, né, a Era Landim, já gastou 37 milhões de reais em multas rescisórias de treinadores. E a multa do São Paulo gira em torno aí de 10 milhões de reais. Bom, dito isso, o substituto imediato seria, né, o nome favorito é o do Tite. O Tite, depois que saiu da seleção brasileira, ele chegou a dizer que ele ia tirar um ano sabático, que ele só queria voltar a trabalhar em 2024. Tanto que o Corinthians, né, onde o Tite é ídolo, né, fez história por lá, antes de contratar o Luxemburgo, tinha feito uma sondagem por ele, né, como se fosse uma convocação, igual o flamenguista fica atrás do Jorge Jesus, o corintiano fica atrás do Tite. E aí o Tite já tinha deixado claro que só ia iniciar um trabalho em 2024, mas pode ser que isso mude, que ele já aceite vir para o Flamengo em outubro e fazer uma reformulação no elenco. O Tite tem boa relação com os jogadores, já convocou a maioria ali para a seleção brasileira. Internamente ele é visto como um cara de grupo, que consegue conversar, unir ali o que é o que está precisando o São Paulo, que tem uma relação distante e fria com esse elenco. Então a informação é essa, o Tite pode estar aceitando vir para o Flamengo em outubro. Certo é que a diretoria está conversando com o Tite, tentando convencer ali o treinador a não trabalhar só em 2024. Lembrando que o Flamengo, GV,
quê? Não tem uma comissão permanente, que nem era lá na sua época. Não tem. Hoje, se precisar de um técnico interino, tem que chamar o Mário Jorge do Sub-20 para poder comandar o time. E aí ficam algumas dúvidas. Sábado, o Flamengo recebe o Bahia no Maracanã. Quem que vai comandar o time? O Sampaoli? Será que a diretoria vai anunciar essa demissão antes? Acho que não tem muito clima para o Sampaoli no Maracanã no sábado. Ou seria o Mário Jorge? E bom lembrar, destacar aqui, que o primeiro jogo do Flamengo em outubro é contra o Corinthians e Itaquera. Será, GV, que o Tite já vai ter chegado? Bom, só para finalizar aqui, em relação ao Bruno Henrique, né, renovação, o Flamengo tá tratando o Bruno Henrique como prioridade, tá? Por quê? Palmeiras chegou, começou a fazer sondagem, Grêmio também tá de olho, Bruno Henrique completa 33 anos em dezembro, que é quando termina o vínculo dele, quer mais de um ano de contrato, provavelmente o Flamengo deve oferecer aí 2 anos de contrato para o Bruno Henrique, aumento salarial, certo é que ele é prioridade aí para a diretoria, para renovar o contrato, ficar por mais tempo, já que tá fazendo uma boa temporada, apesar aí dos resultados do Flamengo. Beleza, GV? Obrigado, Tati. Notícia boa, porque os flamenguistas, os raízes mesmo, estão desesperados com a possibilidade de perder o Bruno Henrique exatamente para o Palmeiras, que é um dos principais rivais. Eu corri aqui para olhar a notícia, está exatamente isso falando aqui, ó. De acordo com informações, reiterando só o que a Tati trouxe para a gente aqui em primeira mão, informações do jornalista PVC, que é o Paulo Vinícius Coelho, que estará no Mundo GV final de semana, mas eu ainda não posso contar, porque é uma bomba. Mas já está fechado com a gente para o final de semana. Ele falou para a Rádio CBN, Tite aceitou se tornar o novo treinador do Flamengo a partir de outubro. E ele gostou da ideia de ser em outubro, porque serve como uma espécie de antecipação de processo. É isso. Perfeito. Usa o brasileiro competindo, mas já de repente fazendo alguma mudança que ele entenda. O Flamengo dificilmente vai chegar ao título. Isso. Quando chegar Carioca em janeiro, ele já sabe o que ele quer, já veio quem tinha que vir, já renovou quem tinha que renovar. E a vida que segue. Me surpreende muito a velocidade que o Flamengo conseguiu desembrulhar essa situação com o Jorge Sampaoli. Por que eu tô falando em surpresa? Tinha outra fibra. Surpreenda-se com até 2 dias. O pessoal gosta de falar que ele é defensivo por conta dos últimos trabalhos dele, mas em 2015 o Corinthians campeão brasileiro era um futebol muito pra frente, muito vistoso. Então eu espero que ele repita isso. E é um cara que tem uma experiência, um currículo que... Eu sou Titizete, e o filho dele também ajuda muito nessa construção, principalmente ofensiva, né? Porque o Tite, naturalmente, ele sempre foi esse treinador que gostava muito da parte mais defensiva. E o filho dele consegue trazer essa construção. Então você vai ter essa, principalmente num clube como o Flamengo, que precisa agredir mais o adversário dentro do campo ofensivo, né? Que naturalmente tem clubes que atuam dessa maneira. E você tendo essas duas metodologias, essas 2 ideias de jogo, eu acho que fortalece. Você tem experiência, tem uma bagagem enorme, não só, eu falo de selecional, eu falo da vida dele toda, do que ele conquistou. Então, assim, é um baita cara, baita gestor, ele sabe lidar com toda essa situação. Então, vai ser se realmente acontecer, muitos vão gostar e outros não. Sim. Mas eu acho que vai ser um baita processo para o Flamengo fazer essa renovação. E como gestor ali, executivo, eu tenho uma ideia, cara. Vai, Atirson. Leonardo. Pô, seria ótimo. Leonardo. Mas é um sonho do torcedor rubro-negro, né? Eu acho que esse cara seria o nome ideal agora para esse momento do Flamengo. O Flamengo hoje tem a parte financeira consolidada, tem como você fazer uma gestão incrível dentro do seu clube. Ele já tem uma experiência enorme dentro dessa área. E conhece é um cara Flamengo, sensacional, né? Eu sou fã dele porque eu me espelhei nele, né? E fora disso também eu sou fã pelo fato deles fazer grandes trabalhos. Então, assim, seria uma grande oportunidade do Flamengo trazer um cara junto para fazer essa construção de um novo momento do Flamengo. Muito bem! Audiência qualificada aqui, ó. Juan Oliveira tá fazendo um belo trabalho lá em São Gonçalo com o pai dele, o seu Ípio. Flamenguistas. Boa. Gostaram do nome do Tite. Estão acompanhando. Obrigado pela audiência. Tirou uma foto de São Gonçalo e meteu uma placa agora na BR, né? É mesmo? Com o prefeito lá, o Capitão Nelson, meteram uma placa. Acho que é bem-vindo a São Gonçalo, só São Gonçalo na BR. Tô doido pra tirar uma foto dessa placa aí, Juan. Daqui a pouco eu vou aí. A gente sabe que esse programa é Fla-Press, por conta do Big Boss, que ele é Palmeiras e Flamengo. Ô, Vênia, eu vou te fazer uma pergunta. Não, eu já entendi. Quero saber, o Tite vem ou não vem pro Flamengo?
Não fala agora, Benê Casagrande. João Kleber me ligou. Daqui a pouco o Benê vai dizer se o Tite vem ou não pro Flamengo. No MEI, em qualquer bairro que a gente passa. E eu tenho certeza que a grande maioria, tem essa sensação aí que o Rei tá sentindo em relação ao Dorival. Que é, assim, uma vergonha por tudo que fizeram com o Dorival e que não representa a verdadeira vontade do rubro-negro, que nem era que o Dorival saísse, que viesse o Vitor Pereira ou tudo mais. Todos foram pegos de surpresa, inclusive os torcedores do Flamengo. Então, eu entendo esse sentimento do torcedor rubro-negro, que é, obviamente, de uma tristeza absoluta de perder a final, mas também de pensar que o Dorival venceu, porque ele foi muito sacaneado, né? A forma com que ele saiu, Vene Casagrande. Exatamente. Eu estava até conversando aqui com o Paulo Brito enquanto o VT estava rolando. É o seguinte, ninguém era obrigado a ficar com o Dorival Júnior. Ele tinha contrato até dezembro com o Flamengo. O Flamengo não era obrigado. Ninguém diz isso, que era obrigado a renovar com o Dorival. Agora, a forma como fizeram, uma forma traiçoeira, uma forma, eu vou dizer, covarde, foi porque você troca documento com o cara, você diz que vai renovar com o cara, enquanto isso você está conversando com outro treinador e o Dorival Júnior descobre pela imprensa que não vai ficar mais no Flamengo, eu trato como um absurdo. Mas eu sou católico, acredito na justiça divina e tá aí. Ô, Vene Casagrande, agora, por favor, barulho de bomba, pode ser aquela bomba assim, tipo, bomba, cadê? Vene Casagrande, a pergunta que todo mundo quer saber. O Tite vem ou não vem para o Flamengo? Fernanda Maia, seria leviano da minha parte eu dizer que o Tite vem ou que o Tite não vem. O que eu posso dizer para você e para o público que está nos assistindo é o Flamengo está tentando a contratação do Tite já para agora, para outubro. E por conta disso, o Flamengo ainda não anunciou a saída do Sampaoli. Porque a gente conhece já a diretoria do Flamengo só anuncia a saída de treinador depois que tem o outro treinador já acordado. Foi assim com todos os treinadores que saíram. Exemplo, Paulo Souza, ele comandou um time, ele comandou o Flamengo diante do Red Bull Bragantino, se não me engano, sabendo que seria demitido. Sim. Enquanto isso, o Flamengo estava conversando com o Dorival Júnior na época, que era treinador do Ceará. Então o Flamengo conversa com o Tite, tenta convencê-lo a aceitar um projeto. Essa conversa, tá tudo... Negociação em andamento. Então eu só acredito se a negociação está em andamento. Tá assim. Só que o Tite tinha a ideia de não trabalhar nessa temporada. Ele queria trabalhar apenas em 2024. Só que agora ele está... A diretoria tenta convencê-lo a aceitar esse projeto já desde outubro. O que eu acho certo, tá? Porque se você assume o trabalho agora, você já começa a planejar a temporada seguinte. E a ideia da diretoria do Flamengo é virar pro Tite e falar, Tite, você vai escolher o gerente de futebol, você terá a chave do ninho do urubu, tal como fez o Jorge Jesus. Então a ideia da diretoria é essa. O que eu acho errado, se você me perguntar assim, Vene, saindo do São Paulo e chega o Tite, tudo vai melhorar da água para o vinho? Não, não vai. Porque as coisas têm que mudar lá na diretoria também. Em qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, os responsáveis pelo departamento de futebol do Flamengo, eles seriam cobrados. Alguém seria demitido, porque tudo que eles fizeram em 2023 foi errado. E aí eu pergunto pra você, Juan não é cobrado, que é um gerente técnico, não sei nem que cargo é esse, a verdade é essa. O que o Juan faz no dia a dia do Flamengo? Ninguém sabia responder. O Fabinho, gerente de futebol, também deveria ser cobrado. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol, eu nem preciso dizer, né? Nem sei por que ele continua no cargo, eu no lugar dele já teria pedido para sair. O cara mordeu um torcedor, isso é muito grave. E o Bruno Spindel, o diretor executivo, também é outro que precisa ser cobrado. Todas as decisões do departamento de futebol do Flamengo foram erradas em 2023. Ô, Pedrosa, esse cara aqui é a melhor opção pro Flamengo. Tem uma outra foto, põe outra foto lá. A outra foto é só rolé, né? Cadê a outra foto? Troca lá, o Cris tem. O Cris, tu botou outra foto. Aí, ó. Esse é só rolé, né? Olha, esse aí, ele comanda um time, que é o Al Hilal da Arábia Saudita. Se ele fica demitido, eu não tenho dúvidas que a diretoria do Flamengo, se ele é demitido ou ele fica livre no mercado, a diretoria do Flamengo vai atrás dele. Sabe por quê? É ano político. E quando é ano político, é totalmente diferente. O Landim ia perder um pouco do orgulho, ia tentar contratar o Jorge Jesus novamente, porque sabe que o Jorge Jesus seria a grande cartada dele. Quem, Pedrosa? Quem? Você... No futebol brasileiro, o Tite sobra, com larga distância. A gente está falando aqui de um cara que foi campeão de tudo o que ele pôde
treinando um time no futebol brasileiro e além da trajetória dele com a seleção brasileira, que tudo bem, teve seus erros durante as Copas do Mundo, erros pontuais que a gente vai colocar aqui, mas as preparações da seleção brasileira, principalmente no último ciclo, elas foram muito bem feitas. E eu discordo do Vene no sentido de, eu acho errado entregar. Eu também acho errado, Vene, em qualquer outro clube, só que no Flamengo a gente sabe a bagunça que é. É melhor deixar na mão do Tite, para ele poder escolher os profissionais que ele tenha no seu entorno, do que deixar na mão da diretoria. Nisso aí eu sou a favor. Você vira pro Tite e fala assim, Tite, você terá a opção de escolher o gerente de futebol. Nisso aí eu sou a favor. Eu só acho que a diretoria tem que fazer uma autoanálise também. Não é simplesmente botar a responsabilidade no treinador. Põe na tela aqui que eu tenho um recado pra você. Tô sempre com esse recado aqui, você já sabe. Veja o recado da Nacional G3 Rodô. Cabeça